Mestre Shaolin Shi Heng-yi afirma que a ausência de desejo físico para levantar da cama, mesmo sem cansaço aparente, é um alerta profundo. O silêncio do corpo é, na verdade, um grito silencioso da alma. Não é preguiça, mas um sinal de uma profunda recalibração interna que a sua vida está prestes a experienciar. Compreender este fenômeno é crucial para desencadear a sua maior transformação. Você não está desajustado. Pelo contrário, pode estar precisamente no limiar de uma mudança irreversível. Primeiro, o sussurro da alma quando o corpo anseia por silêncio. Já lhe aconteceu acordar com um peso na alma, sem o mínimo desejo de se levantar, sem encontrar razões aparentes para tal? Shi Heng-yi ensina que este não é um sinal de fraqueza, mas sim um apelo interno profundo. O corpo é o mensageiro que transporta a notícia da alma. Quando ele anseia por repouso, há algo muito mais significativo por trás disso. Não se trata de preguiça. É o início de um diálogo íntimo com a parte mais autêntica do seu eu. A ciência moderna, por exemplo, reconhece que o sistema límbico, responsável pelas emoções e motivações, pode enviar sinais de parada quando há um desequilíbrio, mesmo que o córtex pré-frontal, ligado à vontade e ao raciocínio, não identifique uma causa lógica. Este grito da alma pode ser interpretado como a necessidade de introspecção para processar informações subconscientes e alinhar os impulsos internos com as ações externas. A sociedade habituou-nos a medir o nosso valor pela ação contínua. Contudo, esta corrida incessante abafa a nossa audição interna. Ao ignorar o apelo à pausa, vamos contra a nossa própria natureza, que já sinaliza exaustão. A pressão social para a produtividade constante pode levar à exaustão crônica, onde os níveis de cortisol, hormônio do estresse, permanecem elevados. Este estado interfere na função cognitiva e emocional, tornando difícil processar a fadiga racionalmente. O aparente desligamento é, na verdade, um mecanismo de autoproteção do cérebro, tentando preservar recursos e iniciar um processo de recalibração neural e emocional. A fadiga emocional frequentemente não tem uma explicação racional, e nisso reside o seu mistério. Aquilo que, por fora, parece inatividade, é, na realidade, um turbilhão de reestruturação interna. A sabedoria do silêncio corporal é ancestral. Os monges Shaolin praticaram a concentração durante séculos como ferramenta de autoconhecimento. Shi Heng-yi revive esta tradição, lembrando que a lentidão consciente é um remédio. A lentidão consciente, ou mindfulness, é hoje uma prática amplamente estudada pela neurociência, demonstrando a capacidade de reduzir a atividade da amígdala, centro do medo, e aumentar a conectividade no córtex pré-frontal, melhorando a regulação emocional e a tomada de decisões. Quando o corpo rebela-se, pode ser um sinal somático de um desajuste entre os valores pessoais e as ações diárias, um conceito explorado na psicologia existencial. Cada vez que o seu corpo se rebela contra a rotina, ele pode estar a protegê-lo de um caminho que perdeu o sentido para si. Ouvir este chamado é um ato de verdadeira coragem. Significa dar um passo para além do dever e das obrigações, a fim de discernir o que a sua alma realmente deseja revelar. O custo de ignorar esses sinais não é apenas a diminuição da produtividade, mas um profundo desengajamento com o próprio propósito de vida, levando a sentimentos de vazio e desorientação. Este sussurro nunca grita. Ele apenas insiste suavemente. Pode ignorá-lo hoje, mas amanhã ele retornará e continuará a retornar até ser ouvido, pois o que está em jogo não é a produtividade, mas o propósito. Portanto, da próxima vez que sentir este desejo irresistível de parar, não lute contra ele. Respire, observe e pergunte-se: o que a minha alma tenta mostrar-me hoje? É possível que a resposta nascida no silêncio mude toda a sua vida. Segundo, a inércia não é fraqueza, mas um sinal interno. Quantas vezes se rotulou pela falta de motivação? Com que frequência ouviu que precisava apenas demonstrar mais força de vontade? Shi Heng-yi sublinha que tais julgamentos apenas aprofundam a desconexão com a própria essência. A inércia não é um problema, mas um sintoma. A psicologia cognitiva aponta que a inércia, muitas vezes confundida com preguiça, pode ser uma manifestação de desengajamento de metas ou exaustão decisória. Quando um objetivo ou caminho perde o seu valor intrínseco, o sistema de recompensa do cérebro, incluindo a dopamina, diminui a sua atividade, resultando numa redução natural da motivação. A imposição forçada de mais força de vontade, sem abordar a causa subjacente, pode levar à autocrítica e ao agravamento da desconexão interna,
conhecida como dissonância cognitiva. Ela é um sinal de que algo dentro de si esgotou o seu significado. Há momentos em que tarefas que antes o entusiasmavam se transformam num fardo insuportável. Isso não é preguiça, é o seu ser a sinalizar. O caminho antigo já não a leva onde o seu novo eu está a nascer. Este processo de recalibração interna é fundamental para a formação da identidade adulta. A transição entre fases da vida, como a meia-idade, muitas vezes implica uma reavaliação dos valores e propósitos. O fardo insuportável pode ser a manifestação somática de um conflito entre o eu atual e o eu emergente, onde o corpo, agindo como um barômetro, sinaliza a necessidade de alinhar as ações externas com as verdades internas. Ignorar este alinhamento pode levar a problemas psicossomáticos, uma vez que o corpo manifesta o estresse da incongruência. Quando o corpo se recusa a obedecer, significa que a alma se recusa a trair-se. Esta aparente paragem pode ser um tempo de profundo amadurecimento interno. Assim como a terra necessita do inverno para, na primavera, exibir a sua exuberância de floração, a nossa alma precisa de um período de quietude para que algo maior possa formar-se nela. A psicologia do desenvolvimento, nomeadamente nos estágios de Erik Erikson, sugere que períodos de crise ou introspecção são cruciais para a integração da experiência e a formação de um sentido mais robusto de identidade. A aceitação da inércia como uma fase necessária, em vez de uma falha, alinha-se com a resiliência psicológica, onde a adaptabilidade e a autorregulação são essenciais. Não lutar contra este estado significa reconhecer que a vida tem os seus ritmos, os seus ciclos e as suas pausas. O maior erro é tentar superar esta paragem pela força. Forçar a continuidade quando o corpo e a mente sinalizam o inverno pode levar a um esgotamento crônico e à anedonia, a incapacidade de sentir prazer, evidenciando que a sabedoria de pausar é, de facto, um mecanismo de preservação e crescimento. Isso gera apenas culpa, frustração e um distanciamento ainda maior de si mesmo. A cura vem com a aceitação da pausa como parte integrante do caminho, e é precisamente neste momento que começamos a sentir como de dentro uma nova clareza se desenvolve lentamente. Shi Hengyi ensina, não se trata de preguiça, mas de sabedoria. Ao respeitar a inércia como parte da jornada, damos à nossa essência espaço para nos guiar para onde estamos destinados a estar. E o novo, por vezes, só surge quando o velho para completamente. Terceiro, descanso consciente, a sabedoria da inatividade. No mundo moderno, o descanso é frequentemente considerado tempo perdido, mas Shi Hengyi propõe-nos olhar para ele através do prisma da sabedoria ancestral. O descanso consciente é uma forma de cura. Do ponto de vista fisiológico, o descanso consciente ativa o sistema nervoso parasimpático, responsável por descansar e digerir, o oposto do sistema simpático de luta ou fuga. Esta ativação promove a recuperação celular, a redução da inflamação e a regulação hormonal. Ele ensina que, no não fazer nada, reside uma grande força se for preenchido com presença. Estar deitado na cama não é necessariamente uma fuga da realidade. Pode ser uma meditação sob uma forma diferente. A prática do não fazer nada com presença é análoga à meditação mindfulness, que comprovadamente melhora a função imunológica, reduz a pressão arterial e aumenta a neuroplasticidade, fortalecendo a capacidade do cérebro de se adaptar e aprender. Imagine um guerreiro que guarda a espada na bainha, não porque perdeu a vontade de lutar, mas porque dominou a arte da oportunidade. É isso que é o verdadeiro descanso. A psicologia do desempenho e a neurociência cognitiva confirmam que pausas estratégicas são cruciais para otimizar o desempenho e a criatividade. O cérebro, durante o repouso, não está inativo. Ele entra no modo de rede de modo padrão, que é fundamental para a consolidação da memória, o processamento de informações complexas e a geração de novas ideias. Este período de aparente inatividade é, na verdade, um trabalho interno vital que previne o esgotamento cognitivo e emocional, permitindo uma melhor tomada de decisão e regulação afetiva. É estratégico, nutriente, permite que a energia se recupere, a mente se clarifique e as emoções se acalmem. Quando nos entregamos conscientemente à inatividade, a magia acontece. As ideias nascem no silêncio, a intuição floresce no vazio, a alma, libertada das obrigações externas, encontra espaço para a autoexpressão.
A investigação sobre a criatividade demonstra que o período de incubação, muitas vezes caracterizado por um não fazer nada ou divagação mental, é essencial para a resolução de problemas complexos e a inovação. A intuição, frequentemente subestimada, é o resultado do processamento subconsciente de vastas quantidades de informação e padrões. E este espaço não é um luxo, mas uma necessidade espiritual. Shihengi explica que o descanso não é a ausência de movimento, mas a preparação para o movimento correto. O medo de parar pode ser enquadrado na psicologia como uma aversão à ruminação ou à confrontação de pensamentos e emoções desconfortáveis. Mas é precisamente nesta confrontação consciente que a clareza emerge, permitindo um alinhamento com o propósito genuíno, em vez de uma fuga constante em atividades sem sentido. Frequentemente, corremos na direção errada apenas por medo de parar. Mas quando fazemos uma pausa intencionalmente, o verdadeiro caminho revela-se por si mesmo. Por isso, da próxima vez que precisar de uma pausa, não resista. Crie um espaço sagrado para ela. Deite-se para sentir a conexão consigo mesmo. Respire para demonstrar confiança no processo, pois por vezes o vazio é exatamente o que mais precisa para se lembrar de quem você é. Quarto, os 5 chamados da alma. Como entender a natureza da estagnação? Shihengi demonstra que nem toda estagnação é igual, e a compreensão do tipo de pausa que estamos a experimentar é crucial. Existem 5 formas de fadiga profunda que frequentemente confundimos com preguiça, mas que são, na verdade, 5 vozes distintas da alma. O primeiro é a fadiga da discórdia consigo mesmo. Quando as suas ações deixam de corresponder a quem você se está a tornar, a energia esgota-se. Este tipo de fadiga é um sintoma claro de dissonância cognitiva, onde a discrepância entre as suas crenças e valores internos e as suas ações externas gera um desgaste psicológico significativo. O cérebro tenta resolver esta incongruência, o que consome uma vasta quantidade de energia mental e emocional, manifestando-se como cansaço profundo e desmotivação, pois o eu autêntico está em conflito com o eu performático. O segundo é a perda não lamentada. Não se trata necessariamente da morte de um ente querido. Pode ser o fim de uma fase, um sonho desfeito, uma parte da sua personalidade que ficou no passado. A psicologia do luto reconhece que a perda não se restringe apenas à morte, mas a qualquer transição significativa que envolve um fim. O luto não processado, ou luto complicado, pode manifestar-se como fadiga crônica, anedonia e dificuldade de concentração, uma vez que o sistema nervoso permanece em estado de alerta e o cérebro está constantemente a tentar processar a ausência ou a mudança. Ignorar este processo natural de lamentação impede a liberação de emoções e a integração da nova realidade. O terceiro é a exaustão emocional. Absorve demasiado do mundo exterior, de pessoas, de conflitos, até que ocorra um curto-circuito interno. A exaustão emocional é um componente central da síndrome de burnout, amplamente estudada na psicologia ocupacional. Caracteriza-se por uma sensação de esgotamento e uma diminuição da capacidade de lidar com as exigências emocionais. Indivíduos altamente empáticos são particularmente vulneráveis, pois absorvem as emoções alheias, o que sobrecarrega o sistema nervoso e os circuitos cerebrais responsáveis pela regulação emocional, levando a um curto-circuito, onde a capacidade de processar novas informações ou estímulos é severamente comprometida. O quarto é a transição profunda. Fica preso entre o velho e o novo, sem entender quem é agora, e esta incerteza consome todas as suas energias. Este é um período de liminaridade, um conceito antropológico e psicológico que descreve um estado de nem isso nem aquilo, onde a identidade e o papel social estão em fluxo. A incerteza inerente a esta fase é extremamente desgastante cognitivamente, pois o cérebro está constantemente a tentar construir novos mapas mentais e a procurar coerência. A energia é consumida na renegociação interna de valores, crenças e autoimagem, tornando difícil o funcionamento cotidiano, até que uma nova estrutura de identidade seja estabelecida. E o quinto é a fome criativa. A sua alma anseia por criar, mas você não lhe dá essa oportunidade. A psicologia humanista, nomeadamente através de Maslow, destaca a autoatualização como uma necessidade humana fundamental que inclui a expressão criativa. Quando esta necessidade é suprimida, manifesta-se como um vazio, uma falta de propósito e, por vezes, uma fadiga profunda. A energia criativa não expressa pode gerar frustração e estagnação,
pois o cérebro está programado para buscar a novidade e a resolução de problemas. A ausência de canais para a expressão criativa impede a liberação de energia psíquica, levando a uma sensação de fome ou anseio interno. Identificar estes tipos é como direcionar um feixe de luz para a escuridão. De repente percebe, não está doente, está em processo, não falhou, está a reestruturar-se. Cada tipo de paragem exige a sua medida de compaixão e atenção. Esta compreensão muda tudo. Em vez de exigir o impossível de si mesma, começa a cuidar de si. Em vez de forçar a produtividade, cria espaço para a transformação. Porque, como ensina Shi Hengyi, cada vazio carrega em si a semente de um novo nascimento, aguardando a sua hora. Quinto, a linguagem secreta do esgotamento emocional. A exaustão emocional é insidiosa. Não se anuncia em voz alta. Ela lentamente drena a sua vida. Shi Hengyi explica que frequentemente não nos apercebemos do fardo que carregamos, absorvendo-o do mundo exterior. Notícias, dramas alheios, pressão não verbalizada. Tudo isso acumula-se internamente até que o corpo diz, basta. Este processo de drenagem lenta é o que a medicina e a psicologia chamam de carga alostática, ou estresse crônico. O corpo não é capaz de diferenciar entre ameaças físicas e psicológicas, e a exposição contínua a estímulos estressores, como notícias negativas ou pressões sociais, mantém o sistema nervoso simpático ativado. Com o tempo, essa sobrecarga leva ao desgaste dos sistemas fisiológicos, incluindo o endócrino e o imunológico, manifestando-se como exaustão, mesmo na ausência de esforço físico direto. O corpo, então, atinge o seu limite de adaptação e sinaliza um basta. Acorda sem forças, embora aparentemente nada tenha feito. Sente vontade de chorar sem motivo aparente. Não consegue concentrar-se, e mesmo aquilo que antes lhe trazia alegria torna-se um fardo. Isso não é fraqueza. No matter por Gerson Lorman, sintomas são consistentes com as fases avançadas do burnout e da fadiga empática. A anedonia, perda de prazer, a dificuldade de concentração, disfunção executiva e a labilidade emocional, vontade de chorar sem motivo, são manifestações neurológicas de um cérebro sobrecarregado, com disfunções nos circuitos de recompensa e de atenção. A sua alma está sobrecarregada e precisa de purificação. Necessita de silêncio, distância, reencontro consigo mesma. A necessidade de purificação da alma é, em termos psicológicos, a necessidade de desengajamento e reconfiguração dos limites pessoais para proteger a saúde mental, permitindo que os sistemas regulatórios do corpo e da mente se restaurem. O primeiro passo é reconhecer que isso é normal. Não é frágil, é receptivo, e nisso reside a sua força. Mas qualquer sensibilidade necessita de descanso, proteção e tempo para recuperação. A aceitação e a autocompaixão são pilares da saúde mental, conforme demonstrado por estudos sobre a redução do estresse baseada em mindfulness. Reconhecer a receptividade como força e não como fraqueza permite o estabelecimento de limites saudáveis, um conceito crucial na psicologia interpessoal. O erro é continuar a forçar-se a sorrir quando tudo dentro de si clama por um alívio. Forçar uma fachada de bem-estar, continuar a sorrir, enquanto internamente se está exausto, é uma forma de supressão emocional que agrava o estresse e impede a recuperação. Shi Hengyi ensina que a exaustão emocional é um pedido do corpo pela purificação da alma. É como se a sua alma estivesse coberta por uma camada de pó energético e ansiasse por ser lavada pelo silêncio. A purificação da alma pode ser entendida como a necessidade de processar emoções e pensamentos, permitindo uma desintoxicação psicológica através do recolhimento e da introspecção. Por isso, respeite o seu desejo de estar sozinho. Liberte-se do ruído externo. Só então a sua alma poderá respirar novamente. A linguagem da alma é subtil, mas infalível. Quando tudo parece insuportável, talvez seja a altura de fazer menos e ouvir mais. Simplesmente ser. Pois por vezes a exaustão não vem do que faz, mas do que sente, sem se dar conta disso. Antes de prosseguirmos, vamos parar por um momento. Este canal existe graças ao seu apoio. Cada novo subscritor é a energia que nos permite criar materiais tão profundos. Um simples clique pode ajudar outras almas que, tal como você, estão cansadas de viver no piloto automático e procuram respostas. Se estas palavras ressoam no seu coração, por favor, subscreva. O seu apoio é mais valioso do que pode imaginar. Sexto, quando a vida muda por dentro, a transição é invisível. Há momentos em que, aparentemente, tudo parece parado por fora, mas uma revolução silenciosa se desenrola por dentro.
Shi Hengyi afirma que estas fases de transição são como pontes invisíveis. Já não é quem era, mas ainda não se tornou quem está destinado a ser. A psicologia da transição de vida e a neurociência cognitiva reconhecem que os períodos de recalibração interna são intensivamente energéticos. O cérebro está a reestruturar redes neurais, a reavaliar memórias e a integrar novas informações sobre a autoimagem e o mundo. Este processo de neuroplasticidade, embora vital para o crescimento, consome uma quantidade significativa de glicose e oxigênio. A fadiga que se sente é uma resposta fisiológica direta a este intenso trabalho mental e emocional, onde o corpo exige repouso para facilitar a reconfiguração interna sem sobrecarga. Esta jornada interna é tão exigente em termos de energia que o corpo precisa parar para lidar com esta recalibração. Já se sentiu suspenso no vazio, entre um passado que já não lhe serve e um futuro que ainda não se manifestou? É esta a terra fértil para a metamorfose. É por isso que surge o cansaço. A reformulate da identidade é um processo complexo que envolve a desconstrução de antigas narrativas e a construção de novas. Esta suspensão no vazio gera uma elevada carga cognitiva, pois o cérebro procura ativamente padrões e significados num contexto de incerteza. A fadiga advém não da inatividade física, mas do trabalho intenso dos lobos frontais, que gerenciam a autoimagem, o planejamento e a tomada de decisões. O seu organismo está a reestruturar não só as ações, mas a sua própria identidade. A mente, por hábito, esforça-se para manter o ritmo antigo, mas a alma sabe, é hora de abrandar. O saber da alma pode ser interpretado como a intuição gerada pelo processamento subconsciente, que sinaliza a necessidade de adaptar o ritmo externo ao ritmo interno da transformação, evitando o esgotamento. Assim como a lagarta necessita de um casulo para se tornar borboleta, você precisa de silêncio, solidão e uma pausa para a transformação. A analogia da metamorfose biológica reflete um princípio psicológico fundamental. O crescimento e a transformação exigem fases de latência e integração. A tentativa de forçar o processo impede a maturação natural das novas estruturas psicológicas e neuronais. O silêncio e a solidão são essenciais para reduzir a sobrecarga sensorial e permitir que o cérebro reorganize as suas prioridades, consolidando novas aprendizagens e adaptando a sua estrutura neural, neuroplasticidade, para a nova identidade. Esta inércia é, portanto, um período de investimento interno crítico para um desabrochar autêntico. Tentar acelerar este processo é como querer abrir à força um casulo, arrisca-se a destruir o voo antes mesmo de ele começar. Aquilo que parece inércia é, na verdade, a preparação para um renascimento. Shi Hengyi chama isso a zona de transição espiritual, um espaço sagrado onde os velhos padrões morrem, dando lugar ao seu verdadeiro eu. Este é um período desconfortável, cheio de confusão, mas absolutamente necessário. E qualquer tentativa de regressar ao antigo apenas gerará novos sofrimentos. Permita-se atravessar este vazio com confiança. Não exija de si clareza imediata. Apenas acredite que do outro lado desta ponte já não será a mesma. E é precisamente isso que a sua alma anseia, que renasça, desta vez, plenamente como você mesmo. 7. Criatividade suprimida e o fardo da apatia. Quando não damos vazão à nossa verdadeira natureza, a alma grita em silêncio. Shi Hengyi mostra que a apatia, esse sentimento de desconexão da vida, é frequentemente um sintoma de criatividade reprimida. Algo dentro de si deseja nascer, mas não encontra saída. A apatia, clinicamente, é a perda de interesse ou entusiasmo, muitas vezes ligada a disfunções nos circuitos de recompensa do cérebro, nomeadamente na liberação de dopamina. Quando a expressão criativa, entendida como qualquer forma de autoexpressão que gera um sentido de fluxo e propósito, é suprimida, o sistema de recompensa não é ativado de forma otimizada. Isso leva a um estado de desengajamento e falta de vitalidade. O grito silencioso da alma é a manifestação da necessidade de autoexpressão, uma força impulsionadora para a saúde psicológica e o bem-estar. Já sentiu que os dias simplesmente se sucedem e você vive no piloto automático? Isso não é preguiça. É a sua essência criativa e ela existe em cada um de nós, procurando uma forma de se manifestar. Viver no piloto automático é o oposto do estado de fluxo, flow, um conceito da psicologia positiva onde a pessoa está completamente imersa e engajada numa atividade. A ausência de criatividade inibe a experiência do fluxo, diminuindo a motivação intrínseca e a sensação de vitalidade.
A perda de sabor e pulso da vida é uma consequência direta da supressão da curiosidade e da exploração, que são motores primários da cognição e do bem-estar emocional. A essência criativa é uma necessidade inata de explorar e dar forma ao mundo interno e externo. Quando é ignorada, a vida desvanece, perde o sabor e o pulso. A criatividade não é um privilégio de artistas. É uma força vital que move a alma. Criar significa conectar-se com o que é, vivo e autêntico dentro de si. Pode ser uma palavra, uma dança, um desenho, um novo prato, uma melodia. A forma não importa. O importante é dar vazão ao que pede para sair. A psicologia do brincar e da motivação intrínseca salienta que a exploração e a criatividade são cruciais para o desenvolvimento cognitivo e emocional em todas as idades. Zhieng Yi ensina que ignorar esta energia criativa é como bloquear o curso de uma nascente. A água em si não desaparece, estagna. A estagnação da água, energia criativa, pode ser entendida como a repressão de impulsos inatos que, quando não expressos, podem levar a sintomas como apatia e despersonalização. Instala-se a apatia, a sensação de perda, e o caminho de volta começa com uma pergunta simples: o que eu adorava fazer na infância esquecendo-me do tempo? Redescobrir atividades lúdicas da infância é uma técnica terapêutica que ajuda a reativar os circuitos de recompensa e a reconectar o indivíduo com as suas fontes primárias de alegria e propósito, facilitando a liberação desta energia estagnada. Redescobrir o impulso criativo em si é reencontrar a forma mais pura de alegria. Quando permite que esta energia flua livremente, algo desperta dentro de si. A sua alma sorri, e neste sorriso, percebe, não era preguiça, era saudade de si mesmo. 8º, aprendendo a ouvir, como discernir a voz da alma. A alma fala sempre. O problema é que desaprendemos a ouvi-la. Zhieng Yi ensina que existem maneiras de sintonizar este chamado interior, mas para isso é necessário criar silêncio e espaço. A capacidade de ouvir a voz da alma está diretamente ligada à prática do mindfulness e da interocepção, a percepção dos sinais internos do corpo. O ruído constante da vida moderna, informação excessiva, multitarefas, sobrecarrega o córtex pré-frontal, dificultando a atenção focada e a escuta interna. A criação de silêncio e espaço é, portanto, uma condição neuropsicológica para reduzir a sobrecarga sensorial e permitir que as redes neurais relacionadas à introspecção se ativem, facilitando o acesso a insights e sentimentos mais profundos. Primeira técnica: pare de lutar contra a imobilidade. Aceite o desejo de repouso como um convite e não como uma derrota. A luta contra a imobilidade e o sentimento de culpa ativam o sistema de ameaça, elevando o cortisol e perpetuando o ciclo de estresse. Aceitar o repouso com intenção ativa o sistema de autocuidado, reduzindo a ativação do córtex pré-frontal medial, associado à autorreferência negativa, e aumentando a atividade das áreas ligadas à autocompaixão. Deitar-se na cama com um sentimento de culpa apenas o desconecta mais profundamente de si mesmo. Mas se entrega ao repouso com intenção, com presença, algo muda. O corpo relaxa, a mente acalma, e neste vazio, pensamentos dispersos começam a formar padrões. O relaxamento do corpo e o acalmar da mente permitem que a rede de modo padrão do cérebro opere de forma mais eficaz, facilitando a formação de novos padrões de pensamento e insights, muitas vezes percebidos como a voz da alma. A alma não fala por palavras, ela fala por sensações, imagens, intuições. Uma ferramenta poderosa é o que Zhieng Yi chama de escrita automática. Pegue uma folha de papel e simplesmente escreva, sem pensar, sem julgar. Deixe a mão mover-se sozinha, registrando tudo o que lhe vem à mente. A escrita automática, ou escrita expressiva, é uma técnica terapêutica validada que permite o acesso e a expressão de pensamentos e emoções inconscientes. Ao contornar o filtro crítico do córtex pré-frontal, esta prática facilita a liberação de material reprimido e a organização de experiências fragmentadas. A emergência de verdades ocultas é o resultado do processamento cognitivo e emocional que ocorre quando o cérebro tem a liberdade de fazer associações livres, revelando padrões e insights que a mente consciente pode ter ignorado. No início, pode parecer sem sentido, mas em breve verá como, através das linhas, emergem verdades ocultas. Esta é a alma a expressar-se. Outro método é o silêncio ativo. Passa alguns minutos por dia sem quaisquer estímulos, sem música, sem telemóvel, sem distrações. Simplesmente sente-se e escute o que acontece dentro de si.
O silêncio ativo é uma forma de meditação de atenção plena que envolve a redução da estimulação sensorial. Esta prática permite que o cérebro diminua a sua reatividade a estímulos externos e aumente a sua sensibilidade aos sinais internos. A sensação inicial de desconforto é comum, pois o cérebro está acostumado a um fluxo constante de informações. Contudo, a prática regular fortalece as redes neurais associadas à autorregulação e à introspecção, tornando mais fácil acessar a voz interior da intuição e da sabedoria interna, que, em termos neurobiológicos, representa a integração de experiências e a formação de um senso coerente de si. No início, pode ser desconfortável, mas com o tempo começará a distinguir uma nova voz, aquela que sempre esteve consigo. A capacidade de ouvir a sua alma é uma arte que muda tudo. Começa a compreender os seus impulsos, os seus medos e os seus verdadeiros desejos. E o mais importante, aprende a confiar em algo maior dentro de si. Porque, como ensina Shi Heng-yi, o verdadeiro mentor sempre esteve ao seu lado, silencioso, paciente, à espera que o ouça. Nono, a arte da pausa, como a inatividade cura. O não fazer nada não é uma perda de tempo, mas a sua aquisição numa nova qualidade. Shi Heng-yi propõe uma ideia revolucionária. A verdadeira força nasce da pausa. Num mundo obcecado pela velocidade, a capacidade de parar a tempo tornou-se uma prática espiritual. A neurociência e a psicologia do desempenho confirmam que o não fazer nada produtivo é essencial para a consolidação da memória, a resolução criativa de problemas e a prevenção do esgotamento. Em vez de uma perda, a pausa é um investimento estratégico. A verdadeira força que emerge é a capacidade de um pensamento mais claro, decisões mais alinhadas e uma maior resiliência emocional, resultantes de um cérebro que teve tempo para processar e integrar informações sem a pressão constante de estímulos externos. A pausa é um reencontro consigo mesmo. Ela permite que o caos interno assente. A pausa ativa o nervo vago, um componente chave do sistema nervoso parasimpático, que promove a calma e a recuperação. A redução do caos interno é uma diminuição na ruminação e na atividade do cérebro associada ao estresse. Durante o descanso, o corpo recupera, a mente abranda e torna-se audível o bater do próprio coração. O bater do próprio coração é uma metáfora para a interocepção aprimorada, a capacidade de sentir e interpretar os sinais internos do corpo, o que é fundamental para a autorregulação emocional. As respostas que procura em vão na agitação frequentemente esperam por si no silêncio. As respostas que surgem no silêncio são insights que emergem de um estado mental mais relaxado e aberto, onde as conexões neuronais são facilitadas. Mas a sociedade não nos ensinou isso. Pelo contrário, fomos programados para sentir culpa pela inatividade. A programação social para a produtividade constante e a culpa pela inatividade são formas de condicionamento cultural que podem levar a um ciclo de estresse e esgotamento. Portanto, transformar o descanso num ritual é um passo crucial. A transformação do descanso num ritual é uma intervenção comportamental que recondiciona a mente para associar o repouso ao bem-estar, em vez de à culpa. Deitar-se com um sentimento de gratidão e não de culpa. Respirar conscientemente. Observar o mundo ao redor com um olhar calmo e não julgador. A respiração consciente e a observação não julgadora são componentes centrais da terapia cognitivo-comportamental baseada em mindfulness, que visa regular as emoções e aumentar a autoconsciência. Estas pequenas ações tornam-se uma profunda prática de cura. Não está a fugir da vida, está a redescobri-la em si, mesma. Redescobrir a vida em si é reconhecer a interconexão entre o bem-estar interno e a capacidade de engajamento com o mundo externo. Shi Heng-yi afirma que o vazio nunca está vazio, é um solo fértil. A ideia do vazio fértil é análoga ao conceito de incubação criativa. Durante períodos de repouso e reflexão, o cérebro processa informações de forma não linear, permitindo a formação de novas conexões e a geração de insights out of the box. É neste espaço que nascem novas ideias, sentimentos e direções. É preciso parar de correr para ver a paisagem da sua vida. Parar de correr permite uma mudança de perspectiva, ativando as redes neuronais associadas à metacognição, pensar sobre o próprio pensamento e a reavaliação de prioridades. É preciso abrandar para perceber, talvez já esteja muito mais perto do seu objetivo do que pensa. Muitas vezes, a aceleração impede a percepção de que o progresso já foi feito e que a verdadeira meta pode estar mais alinhada com o estado de ser do que com o de fazer.
Prestar homenagem à pausa significa prestar homenagem à sua natureza humana. Não somos máquinas, somos ciclos, somos estações do ano. E qualquer colheita amadurece apenas após um período de aparente calmaria. Respeite este silêncio, pois por vezes o mais sagrado permanece invisível aos olhos. 10º, uma nova perspectiva. Você está bem. E depois de tudo o que foi dito, talvez a maior verdade que Xing Yi nos transmite seja esta: você não está quebrado, está a transformar-se. Esta afirmação é um convite a uma reestruturação cognitiva e à adoção de uma mentalidade de crescimento. Em vez de interpretar a fadiga ou a inércia como falha, quebrado, a perspectiva da transformação, a transformar-se, sugere um processo dinâmico e evolutivo. A psicologia positiva enfatiza a importância de reinterpretar desafios como oportunidades de crescimento e resiliência, o que impacta diretamente a autoeficácia e o bem-estar emocional. Cansaço, estagnação, confusão, tudo isso faz parte do processo de regresso à sua essência. Não é um defeito, é um caminho. A normalização destas experiências, cansaço, estagnação, confusão, é crucial para reduzir a autocrítica e a vergonha. Estes estados são, em termos psicológicos, fases naturais de um processo de autodescoberta e individuação. Reconhecê-los como parte de um caminho, em vez de defeitos, permite uma maior autocompaixão e um engajamento mais autêntico com o processo de crescimento pessoal, pois a pessoa passa de um estado de vitimização para um de agência na sua própria jornada. Muitos de nós fomos ensinados a culpar-nos pelos nossos sentimentos, pela relutância em agir, pela falta de resultados visíveis. Mas os sentimentos são um sinal de vida, e a alma, ao contrário da mente, não vive por um cronograma. A psicologia da inteligência emocional sublinha que os sentimentos são dados valiosos e não falhas a serem suprimidas. A alma, que se move por necessidades profundas e verdades internas, pode ser entendida como o sistema límbico e o córtex insular, que processam emoções, intuições e sensações corporais, fornecendo informações essenciais que transcendem a lógica puramente racional do córtex pré-frontal. Ignorar esses sinais internos em favor de um cronograma externo leva a um desequilíbrio e à supressão de necessidades autênticas. Ela move-se impulsionada por uma necessidade profunda, por verdades internas, por um chamado que frequentemente desafia a lógica. Não está enganado ao desejar parar. Está certo ao procurar ouvir-se. No fundo de tudo isso, a sua alma pede apenas uma coisa: autenticidade. A busca pela autenticidade é um tema central na psicologia existencial e humanista. Envolve um alinhamento entre o eu interno e o eu externo, e a coragem de viver de acordo com os próprios valores e desejos. A escuta atenta no silêncio e na pausa é o método através do qual se acessa essa autenticidade, permitindo a reflexão profunda e a identificação de discrepâncias entre a vida vivida e a vida desejada. Este processo de autoquestionamento é fundamental para a satisfação e o sentido de propósito. A verdade sobre quem é, o que quer e que vida realmente deseja viver. E esta verdade só pode ser encontrada no silêncio, na pausa, na escuta atenta. Esta nova perspectiva muda tudo. De vítima da sua própria lentidão, torna-se guardião de um processo sagrado. De perdido, torna-se peregrino. A mudança de narrativa de vítima para guardião, ou peregrino, é um poderoso mecanismo de resiliência psicológica. Ela confere agência e propósito a experiências que antes eram percebidas como negativas. E de alguém que se envergonha da sua alma, transforma-se em alguém que honra cada um dos seus sinais. Honrar os sinais da alma significa desenvolver uma maior inteligência emocional e intrapessoal, utilizando a introspecção como uma bússola interna. Esta recontextualização não apenas reduz o estresse, mas também fortalece a autoimagem e a capacidade de navegar pelas complexidades da vida com maior sabedoria e autoconfiança. Portanto, da próxima vez que for envolvido pelo desejo de parar, não fuja dele. Agradeça-o. Este é o convite mais profundo que a vida pode fazer, pois verdadeiramente viver são capazes apenas aqueles que ousam parar e ouvir.